Olá, amigos da Santa Cecília TV, estamos de volta para mais uma edição do programa CDL TV, programa promovido pelo setor de comunicação da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Nosso debate semanal está de volta. O horário inédito é toda terça-feira, das 18 às 19 horas ao vivo, com reprises às quintas-feiras, às 18 horas e aos sábados, às 11h30 da manhã. Contamos com a sua presença, aí a sua audiência, participando hoje do nosso programa, que tem dois convidados. No primeiro bloco, o especialista em marketing político, o professor universitário Iberê Sina, entre outras qualificações. E ao meu lado também, o presidente da CDL, comentarista do nosso programa, Nicolau Obeide. Professor Iberê, é uma satisfação tê-lo conosco. Boa noite. Boa noite, é um prazer estar na companhia de vocês e agradecer o convite. Boa noite, Nicolau. Boa noite aos nossos telespectadores, boa noite, Zé, e ao nosso convidado Iberê, obrigado por ter aceito o convite. Ok, e você de casa pode interagir conosco, pode pautar nosso programa, mandar questionamentos para os nossos convidados pelo WhatsApp 997829970, 997829970, telefone fixo 3289-9495. Tenho no final do programa para você uma cortesia do Cine Rock, sorteio de um par de ingressos. E agora também o sorteio de um presente, um vale-serviço da Slex Informática, que está sorteando esse vale-serviço técnico, computador, impressora ou celular. O pessoal de lá é muito competente, a Slex.com, que fica na Galeria Quinta Avenida, no Gonzaga. Então, entre em contato conosco, com os nossos brindes, os nossos prêmios. É uma maneira de estimular a sua participação no nosso programa, o CDL TV, que está no ar. E, evidentemente, que teremos as reprises, mas nesse exato momento vem o resultado de Brasília, quando estamos aqui na nossa edição inédita, na terça-feira, que o Conselho de Ética aprovou o relatório, por 11 votos a 9, sobre a cassação do ex-presidente da Câmara, no momento afastado, Eduardo Cunha. O professor Iberê, que é da área, vai fazer a avaliação dele desse episódio lá de Brasília. Já era esperado, não é? Na verdade, não era muito esperado, não. Ainda tinha a previsão de que ele pudesse até virar esse relatório. Mas também não é definitivo, porque soberano é o plenário. Ainda vai ter que ir para plenário e lá sim ser votado. Acho que cada vez mais fica complicado, né, a manutenção do Cunha nesta posição que ele está como presidente da Câmara. Fica muito, muito complicado. Por um outro lado, não é o único, né? Mas tenho certeza de que o Cunha vai recorrer ao Supremo, vai ficar na fila, o Supremo anda meio sonolento, né? Então ele vai ficar na fila, vai ter um agravo de instrumento, e aí por aí mas nós vamos... enquanto isso ele não volta, enquanto isso ele fica ainda usando, tendo as mordomias da presidência, né? Mandando sem ter o bastão na mão, porque ele continua dando as cartas, né? Foi até uma reclamação do Supremo isso, né? Ele continua dando as cartas, não estando no pleno gozo do seu mandato de deputado federal. Agora, Iberê, quando eu falei que era esperado, você colocou muito bem. Eu, na verdade, me referi à opinião pública, que aguardava um desfecho positivo. Mas, de fato, em termos de medidas protelatórias, né, o Eduardo Cunha é um verdadeiro mestre. Não sei, não exatamente do bem, mas pelo que os fatos indicam. Mas ele é muito hábil nesse sentido, em utilizar o regimento da Câmara e também protelar essa sentença que era aguardada pelo país inteiro, mas, de qualquer maneira, ainda tem muitos capítulos dessa novela ainda pela frente. Eu tenho a impressão que ele tem assim, um arquivo altamente complicatório. Confidencial. Né? Para que ele possa, todo mundo olhar para ele assim, e ninguém ter a coragem, né, de bater de frente com ele, não. É um homem que conhece por demais, tem uma competência muito grande para interpretar o regimento da Câmara, fala aquilo com uma sabedoria muito grande, sabe usar o regimento, e, ao mesmo tempo, não se esqueçam de que ele tem uma grande maioria no plenário ali. Né? Falam em torno de 225. 220. Aí você diz assim, o que ele vai fazer? Ele está sorrindo, porque ele já disse lá atrás que ele leva metade da República junto, entendeu? Sinal de que ele deve ter muita coisa gravada, escrita, selada. Não cai sozinho, né? Não cai. Aliás... pelo andar da carruagem deve cair tudo, deve ficar somente os dois prédios de pé, né? Pelo jeito que está indo. Como diz no popular, essa fila vai andar, né? Vai. Nem a moça do cafezinho, não. Já virou piada antiga, né?
Eu acho que nós estamos assim, dentro daquele... Ali tinha que cercar, viu, Nicolau? Tinha que cercar aquilo. E pôr grades. Pôr grade e dizer assim, para nós que estamos pagando, é um espetáculo que está custando caro, muito caro. Ou pôr uma tenda também, né? Não, ali De depende, circo. se cobrir ou se cercar, é aquele dito popular. Ou é hospício ou é circo, um dos dois. Circo. Entendeu? Mas eu acho que ainda vai rolar muitas ações, muitos recursos e vamos protelar isso o máximo que dá. Como está sendo protelado, toda a Operação Lava Jato, tem lá 30 operações já feitas. Mas quem cai primeiro, Iberê? A Dilma ou o Cunha? Olha, eu vou te ser sincero, eu tenho uma dúvida se a Dilma cai. Eu tenho essa dúvida. É mesmo? Eu tenho muito. Eu já tenho discutido por diversas vezes, eu acho que perdeu-se o tempo. Perdeu-se o tempo do impeachment. Você acha que ela pode voltar? Porque vamos fazer conta. Ali é um fisiologismo atroz, né? O cara quer trocar. Quando você põe um novo governo, esse novo governo ele tem uma limitação de ministérios, de cargos, de empresas. E não cabe todo mundo. Sempre vai ter um partido descontente, Alguém de alguém fora? que ficou de fora e que vai ameaçar com o seu voto. Então, assim, lembre-se que para aceitar o impeachment, foram 55 votos a favor. Isso. Para que ele aprove o impeachment... Isso no Senado, você está falando? Isso, no Senado, que vai... Para que ele aprove o impeachment, ele precisa de 54. É 2/3. Ali era a maioria simples para aceitar. Agora são 2/3. Agora 2/3. 2/3 significa 54 Ou votos. ela precisa de 24, 25. Existem 3 senadores que já acenaram com a mudança de voto. opinião. Se acenar de 55, tirar 3, não chegou no 54. Então pode ser que nós não tenhamos essa coisa, mas é o impeachment. Acho que o presidente do Supremo, o Lewandowski, deu uma declaração um tempo atrás interessante. Ele diz, olha, tudo bem, vocês podem até aprovar o impeachment. Agora, a partir de aprovar o impeachment, cabe ao Supremo julgar o mérito. Então, de qualquer jeito, não é uma coisa assim tão clara, não, vai votar e está fora e vai para sua casa tal. Eu tenho minhas dúvidas. Vejam que, por mais que estão aí, quem está acompanhando, as comprovações de fraude, de erro, seja lá como queiram chamar, não importa nada disso. Vai precisar lá primeiro votar. Agora, como é que se vota em Brasília? Se vota... Você me dá um ministério? Dou. Então eu voto a favor. Você não me dá o ministério? Não. Então... Isso é... gente... É moeda de troca, não tem né? jeito. Aqui não é um Toma lá balcão da de cá, negócio, né? gente. Toma lá da então, cá. me parece um pouco inocente aquele que fala assim, não, pelo bom senso, você poderia ter Não, aprovado também um não. Também mas não é não isso, dá para né? esperar Não dá bom senso desse parlamento que nós temos. Agora, a sua visão é bem interessante, porque todos dão como favas contadas o impeachment. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo como frágil, Sem por dúvida. vários aspectos do governo do Temer. Primeiro, pelas denúncias, a implicação na Lava Jato. Eu acho que o eleitor mais politizado viu que ele tem muito de mais do mesmo, não é? Se esperava uma outra São vertente para o país. oito E ministros. talvez por esses acordos, né, por essas moedas de troca, a gente vê o Temer meio vacilante em tomar medidas que ele deveria tomar prontamente, que atendem ao anseio da opinião pública, enfim, como um todo. Mas isso não está acontecendo, Iberê. Então, nós temos Mas só para complementar o que ele falou, Iberê, também o Temer é um grande articulador político e conhece muito bem também a casa onde ele está, ali a Câmara dos Deputados, ele conhece muito bem. E principalmente o Senado. Então, tudo bem. acho difícil ele perder essa, hein? Mas ele não é mágico. Não, mágico O Meirelles não é mágico. O que nós temos de concreto? Nós temos uma crise de desemprego, temos aí 15, 16 milhões de desempregados, entendeu? Nós temos uma economia em frangalhos, onde as empresas, você sabe melhor do que ninguém, porque é um empresário, as empresas estão indo embora, são mais de 5, 6 mil empresas fechando, né? Nós estamos vivendo num mundo globalizado, a economia é globalizada, eu dependo de fora, eu dependo do mundo, né? Verdade. E aí, assim, será que agora o Meirelles, com toda a competência que lhe cabe, vai pegar uma varinha mágica e falar assim,
e voltar ao emprego, atividade econômica. Não, isso uma vai retomada. ter muito trabalho. Retomada. Agora, quem é que aguenta a retomada com o preço do pimentão a 14 mango, com a inflação quase 3 dígitos, mais de 2 dígitos? Quer dizer, não dá. O Brasil não tem mais tempo para esperar. Esse é o... Entendeu? Não adianta você postergar isso. Olha, vai ter que ter medidas. Até no começo teve algumas posições interessantes. Vai acabar com o Ministério. No primeiro berro, voltou o Ministério. Acabou com a cultura. Primeiro berro, voltou a cultura. Não. Não é assim. Eu digo que o Temer, ele... Entendeu? Então, ele é muito frágil. Ele temeu. O Temer temeu. Entendeu? Porque a hora que os artistas começaram a falar, não, então volta. Agora não sei quem, daí Deli, Salvador, então deixa ela. Então, não mostrou aquilo que a gente esperava. Eu venho para arrumar. Para arrumar, eu preciso ter vergonha na cara. Vou acabar de 37 ministérios, vou reduzir para 20, doa a quem doer. Não foi isso que ele falou. Ô Iberê, com todos esses episódios, a descrença na classe política talvez seja a maior da história, não é? Como é que você prevê o reflexo disso nessas eleições agora, que são municipais, enfim, para prefeitos e vereadores? Você acha que a abstenção vai aumentar e, progressivamente, na próxima eleição para deputado, a se manter o cenário atual também é uma tendência as pessoas abdicarem do seu voto? Olha, eu acredito que nessa eleição, para prefeito e vereador, não vai ter muito não. Até porque o trabalho do vereador é um trabalho de corpo a corpo. É um trabalho no seu bairro, na sua classe social, no seu clube de servir. Quer dizer, é uma coisa, um contato direto, onde você vota naquela pessoa e você tem... Eu tenho a impressão que para governador, que é uma coisa distante, né? A figura é distante, né? Um deputado, a figura é distante. Agora, para vereador e prefeito, eu não acredito que você tenha muita abstenção. Tem esse corpo a corpo, as bases eleitorais, eles vão frequentemente, se segurando, né? Entendeu? Então, eu acho que não afeta tanto nessa eleição. Uma eleição maior, já para governador, presidente, deputado, senador, isso aí, ele está um pouco distante do eleitor. Eu não tenho contato. A maioria dos candidatos, excetuando-se aqueles daqui, são virtuais, né? Eu voto, né? Você votou no Geraldo Alckmin, muitas vezes você nunca ter visto Geraldo, não sabe nem quem é. Foi na televisão, falou bonitinho e tal. Então, era uma das opções que tinha, aí escolheu. O outro votou lá em não sei quem, tá legal, mas eu nunca vi, não sei se é verdade, nem que ele existe. Eu acho que essa próxima eleição, já que você tocou aí no assunto de proximidade, vereadores e prefeitos também é próximo, eu tenho a minha crença que nessas próximas eleições todos os prefeitos, ou pelo menos a grande maioria dos prefeitos, vão perder as eleições para o voto em branco ou voto nulo. Eu não acredito, não. Eu acredito que você vai ter uma diminuição da votação tida. Até porque aqueles que vão para a reeleição sabem da dificuldade de passar do primeiro mandato para o segundo mandato. Primeiro mandato, tudo é uma festa, é uma grande promessa, mas depois eu fiquei 4 anos ali. E não posso falar a mesmice, né? E não posso lá, eu não cumpri tudo, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não pude. Eu não atendi todos que eu prometi. Também tem isso, né? Porque tem muita promessa disso. Então, eu não atendi todos. A Câmara tem uma outra visão do prefeito, porque dali 4 anos eu não vou depender mais dele. No primeiro eu dependo, agora está todo mundo dependendo dele, de qualquer prefeito. Mas depois de eleito, o vereador se independe. Fala, agora daqui para frente... Principalmente por causa de puxar votos. Lógico, né? É lógico. Então, eu acho que ele perde, mas o prefeito, queira ou não, até pela importância do prefeito para o município, entendeu? Ele não vai ter muito voto em branco, não. Ele vai aumentar consideravelmente por uma questão de descrença na classe política. Mas não que seja uma repulsa, né, que dá a toda a classe política. Porque tem o trabalho do vereador. O vereador sempre está ligado ao prefeito. É um problema da coligação. O cara não pode ser vereador e falar, não, vote em mim, no prefeito você escolhe. Não existe isso. Sempre tem essa correlação, acaba levando o voto. Queria dar um recado do Sicredi. Você conhece o Sicredi? É um modelo de cooperativismo, onde você tem todo o serviço do banco
com muita qualidade, uma instituição sólida que começou lá no interior do Paraná e fez o seu plano de expansão aqui em Santos, e o Sicredi está à sua disposição. Você é uma espécie de dono da instituição, né? Você não é apenas um correntista, é um cooperativado, e ao final de cada exercício você recebe os dividendos por tudo que você investiu no Sicredi. Lá você tem contas de pessoa física, contas de pessoa jurídica, você tem empréstimo, financiamento do seu carro, uma gama de seguros e muito mais. Eu quero te dar uma dica e uma recomendação para você conhecer o Sicredi, que está muito bem instalado na agência aqui no centro de Santos, Amador Bueno 29, telefone 2109-4007, você 3219-4077, você pode entrar em contato lá com o Euri, com a Viviane e toda a equipe do Sicredi, tomar um café, você vai gostar com certeza. Aliás, temos a parceria com a CDL Santos Praia, você que é associado pode também conferir as vantagens de ser um correntista do Sicredi. Repetir o endereço, Amador Bueno 29, no centro de Santos, telefone 3219-4077. Iberê, e agora com essa mudança na legislação, que você não vai poder mais ter financiamento de empresas, não é? Até um contraponto, que nós temos aí o João Santana, marqueteiro da campanha da Dilma Rousseff, preso, em vias de aderir à delação premiada, e aqueles milhões que nós aí estamos vendo, até de doações ilegais e tudo mais, tudo isso parece que secou agora. Como é que vai ser o perfil das candidaturas, evidentemente com menos recursos, pelo menos agora lá o que mudou a legislação? Eu não... Sabe, Zé e Nicolau, eu acho que vou me prevalecer um pouquinho da idade. Eu estou beirando aos 70, eu não acredito mais em Papai Noel, não, sabe? Nem Coelhinho da Páscoa, desculpa. Essa história de que não tem financiamento de empresa, parece uma historinha... Mas Saci Pererê, você acredita? É o que diz a lei. É uma coisa meio complicada, né? Você diz assim, não pode, mas alguém acredita que não vai ter? Então, assim, nós vamos diminuir. Mas o bicho está pegando, né? Eu sei. Tanto que essa lei eu era contra a mudança, porque favorece justamente, eu acho que não inibe, favorece o Caixa 2, então, por exemplo. Vai ser feito, né, naturalmente. E no Brasil tem uma criatividade jurídica absurda. A partir do momento que se faz uma legislação como essa, paralelo a isso, tem 500 juristas e advogados vendo como bula. Achando uma brecha. Achando uma brecha. Então, assim, a legislação por si só não é conclusa, né? Ela sempre dá margem à interpretação. Então, não se iludam que não vai ter, entendeu? Eu acho que até deveria ser o contrário. Deveria liberar de uma vez, cada um que se vire, seja o que Deus quiser. Mas é que, na realidade, a ideia de não ter não é porque a empresa não colabora. São por dois motivos básicos. Primeiro, os favorecimentos para os reeleitos, por empresas que mantêm contrato. Então, ficaria muito fácil, né? Olha, eu tenho um contrato com a empresa XYZ, eu quero dinheiro para a minha campanha. Então, ficaria muito fácil. E o segundo item é que aqueles mais abonados não dariam chance para novas pessoas, ou aqueles que já estão sendo reeleitos, não dariam chance para os novos entrarem, porque com campanhas milionárias fica mais difícil. Continuo, Nicolau, não dando chance. Quem tem acesso à mídia é quem está com cargo. É aquele que está lá dando benefício, arrumou... Desculpa, mas é o que arrumou vaga na escola, é o cara que arrumou emprego para a filha de não sei de quem. É assim, é a história do despachante, né? É o cara que fica... É o que fez a lombada lá perto da sua casa. Tal. Ele fez. Agora você, Nicolau... Esse é o vereador, né? Você, Nicolau, entendeu? Que quer, você tem uma série de propostas e tal. Você não me fez nada até agora. Você vai me prometer. O outro lá prometeu 50% ele fez. Quem sabe eu continuo nele que pelo menos fez 50%. Esta coisa está complicada, você sabe por quê? Porque transformaram a eleição neste país em um funeral. Este é o grande erro do Brasil. 45 dias para você fazer uma campanha é um absurdo. É muito curto. Proibir tudo numa campanha é um absurdo. Eu tenho medo de sair com a camiseta de uma cor, que eu posso ser preso. Eu não posso parar numa esquina com 2, 3, que eu estou fazendo um comício. E até o próprio candidato, ele pode ser impugnado por qualquer besteirinha, né? Ele foi num show, foi numa churrascada na sua casa, não, ele pode... Gente... O que deveria ser o meu direito supremo democrático, que é a eleição, transformar numa obrigação.
eu saio de casa, cabisbaixo, vou naquele caminho, olhando para o chão, por isso que jogo muito santinho no chão, olhando para o chão, vou até o local da votação, voto, volto para minha casa e vou para a praia, no nosso caso aqui. Então, assim, o supremo o voto é a coisa mais importante da democracia. Nós estamos mais restritivos que a Lei Falcão da época da ditadura. Verdade. É um absurdo isso. Pensando dessa Você forma. entende? É um absurdo. Então deveria ser uma festa. Como em qualquer outro lugar do mundo é uma festa. No Brasil é o contrário. Restringe, restringe. Com 45 dias, sabe quantas vezes e com que esforço eu que atuo na área do marketing vou ter que transformar o seu José num candidato em potencial? É um absurdo, é uma loucura. Quem leva vantagem? E aí Quem tá na o mídia. mais conhecido. Não, Sem ou o político tradicional também. Sem dúvida, aquele que já tem lá seu reduto Já eleitoral. tem o reduto, já veio trabalhando anos e anos a fio, é verdade. O nosso telespectador está se manifestando aqui no CDL TV. Vamos encaminhar o nosso convidado, o especialista em marketing político, Iberê Cirna. Suzano Marapé diz o seguinte: boa noite, gostaria de saber se esses políticos não se sentem envergonhados por tantas mentiras que falam na TV e ainda pedem votos para a população? Comentem aí, meus amigos. Eu acho que é irrefutável, né? O sentimento de muita gente. Eu acho que é uma coisa, é uma notícia velha, né? Um comentário velho, que se torna um comentário atual, recente. Mas se repete, né? Ele se repete. Como o Iberê falou, é a metodologia, é a maneira de se fazer política no Brasil. Sim. Ou no mundo também, viu? Porque nós estamos aí acompanhando aí as eleições dos Estados Unidos. Isso. Da Hillary Clinton com o Trump. E a gente vê também que lá também eles são os mais civilizados do mundo, mas tem também esses entremeios dele, maneiras, reduto eleitoral, aqueles currais eleitorais. Discursos, né? Para agradar aquela, camada, e muda o discurso em outro estado. Exato. Né? A Hillary foi, acho que, campeã de incoerência, né? Ela está sendo a campeã de incoerência. Ela dá um discurso no estado, vai para outro, ela pesquisa, porque eles trabalham hoje à base da pesquisa. Sem dúvida. Uma das poucas coisas que eu sou contrário, não sei se você concorda comigo, é o acompanhamento e divulgação da pesquisa. Eu acho que a pesquisa ela induz. Eu acho isso. Não sei se você vê assim. Olha, deixa eu só... O Zé sabe que ele teve o desprazer de ser aluno de pesquisa na universidade. É isso aí. A minha área, no início, sempre foi pesquisa. Eu peguei épocas aqui, durante 15 anos eu fiz todas as prévias do jornal A Tribuna, né? Uhum. E eu peguei época onde você tinha 30 dias antes da eleição, até 30 dias antes você podia divulgar a pesquisa. Entendeu? Então, é assim, para que não tivesse esse processo indutivo, né? Que o Nicolau falou, que realmente eu acho que em determinado momento... Eu acho porque desculpe te cortar, mas vira um campeonato. Sem dúvida. Parece um campeonato. Eu vou perder meu voto. Não, eu ia votar no Iberê. Mas o Zé está na frente, eu não vou perder meu voto. Você acabou de perder seu voto, Iberê. Não, então, mas eu acho que... Caso fôssemos candidatos, se não é o caso, não vai acontecer. Agora, o que o telespectador perguntou aí é uma coisa curiosa. Eles vão contar a mesma mentira? Vão contar a mesma mentira, você pode ter certeza, com a mesma cara de pau de sempre. Vão contar a mesma mentira, porque depois que ele foi eleito, ele não deve mais nada para você. Nem na porta do gabinete dele você entra. Quem não mente não se elege, Iberê? Não é bem assim. É que nós deveríamos repensar todo o processo eleitoral brasileiro. Por que nós não temos o voto de recall, né? Nos Estados Unidos tem, na Alemanha tem, na Suíça tem, no México tem, na Venezuela tem, na Venezuela. Tudo bem que lá o cara votou contra, morre, então é diferente. Diferente. Mas aqui não. Aqui, por que não, eu tenho que ficar 4 anos? Eu não posso, há 2 anos, fazer um voto de desconstrução do político. Dizer, olha, ele não está servindo. Ele mentiu e não está cumprindo. Dá 2 anos. Por que não pode fazer? Mas não foi isso que aconteceu com a Dilma? Não, vai acontecer. Você espere para ver. Vou pedir licença ao Iberê e ao Nicolau. Está praticamente encerrando o bloco, mas temos algumas
questões aqui dos nossos telespectadores. Carlos Japuí diz o seguinte: boa noite a todos. Estou vendo na TV em São Vicente que a cidade pede socorro. É um descaso dos nossos políticos. A cidade é lixo a céu aberto, buracos, crateras, salários atrasados, mas com certeza o deles está em dia. A descrença aqui também do Carlos Japuí. Ele colocou aqui, a gente agora segue em frente. Japuí foi um bairro que... Ficou abandonada, ficou segregada. Não, inclusive, acho que no primeiro ou segundo mandato do Mourão, eles chegaram a fazer uma campanha que eles queriam se integrar à Praia Grande e não a São Vicente. Exatamente. Porque eles viram a evolução e um belo trabalho que o Mourão fez realmente na Praia Grande, né? Somente de obras e resgatou, né? E aí o Japuí praticamente abandonado. E continua abandonado como a cidade toda de São Vicente, com um prefeito que... Pedro de Cubatão, boa noite. Boa noite, Pedro. Gostaria de perguntar para o Iberê qual o posicionamento dele no que tange a marketing político sobre incentivo financeiro privado nas grandes campanhas. A favor, contra? Caso venha a ser proibido automaticamente com menos verba, como seria afetado o marketing político? É a pergunta do Pedro de Cubatão, Iberê. Olha, nós temos aí, até importante essa pergunta, porque fala-se em marketing hoje como se fosse uma coisa pejorativa. Não é verdade. É uma atividade comum, normal, que eu tenho em qualquer outra empresa, em qualquer outro produto, qualquer outra propaganda, propagar ideias, faz parte do marketing. O que nós estamos confundindo, é que quando você pega e esconde determinados fatores do candidato, entendeu? Aí você está mascarando. Este marketing que você está vendo aí, onde ele compra, né, a mídia. Eu não preciso comprar a mídia, basta que eu tenha um bom produto. Quem é o bom produto? O bom produto é meu candidato. Desde que ele tenha coisas que estão distantes hoje na política brasileira, caráter, que ele tenha sinceridade, que ele tenha compromisso. Está muito difícil de achar candidato desse jeito aí, mas isso você faz o marketing, e basta mostrar. Basta você vir para cá e ter uma peça que mostra o quê? O caráter daquele indivíduo, o objetivo dele. E vai mais longe, viu? Eu acho que ao longo desses 40 anos que eu trabalho com marketing, eu chego à conclusão assim, política hoje, nós temos políticos por objetivo e não mais políticos por consequência. Ou por profissão também. Sabe o que é político por objetivo? É aquele que me procura outros tantos e diz o seguinte: olha, eu queria ser vereador, deputado, prefeito, governador, presidente da República, o que ele quer? Porque ele está desempregado, ele acha uma boquinha. Ali é bom. Aquele dinheiro não falta, quem fabrica é esse mesmo. Quer dizer, então ele tem o salário dele, vai empregar a família aqui, vai o primo lá e coisa. Troca favores. Isto é o político por objetivo. Outra coisa é o político por consequência. Se quando você tem líder de uma comunidade, você briga pela sua comunidade, entendeu? A consequência desse teu trabalho é que te leva à política. Nós não temos mais isso. Veja a carência de líderes que nós temos na política brasileira. Iberê Cirna, muito obrigado. Foi um prazer receber você aqui, especialista em marketing político, meu ex-professor também de pesquisa. Iberê, satisfação, com certeza teremos você aqui em outros momentos na bancada do CDL TV. Muito obrigado. Eu que agradeço, quero dar os parabéns pelo programa e pela grande audiência que tem. Eu fico muito feliz de poder ter participado. Ok. Fica obrigado, Iberê, por ter vindo. E o Iberê já era para ter vindo aqui no programa há muito tempo, mas agora ele vai virar freguês da casa e vai estar sempre aqui com a gente. Ok. Bom, você continua conosco daqui a pouquinho, o gerente do Sebrae da Baixada Santista, Paulo Sérgio Françosi, na bancada do CDL TV. Rapidinho, sai daí. De volta no CDL TV, aqui na Santa Cecília, realização da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, programa que vai ao ar de terças-feiras, né, das 18 às 19 horas, vai ao ar ao vivo, e também com reprises às quintas-feiras às 18 horas e aos sábados às 11h30 da manhã. Nossa edição inédita, toda terça-feira, como a gente já anunciou. E nesse segundo bloco temos a presença do gerente do Sebrae da Baixada Santista, Paulo Sérgio Françosi, já na bancada.
E permanece comigo o presidente da CDL Santos Praia, aqui na condição de comentarista do programa, Nicolau Obeide. E você pode interagir conosco. Nosso WhatsApp está aí na tela, 997829970, telefone fixo 3289-9495. Lembrando que ao final do programa vamos sortear 2 vales serviço da Slex Informática, slex.com. Você vai ganhar esse vale que dá direito a um serviço técnico de computador, impressora ou celular. Valores de peças ou softwares não estão incluídos e você pode fazer jus a esse serviço caso você seja sorteado, evidentemente, na slex.com, que fica na Galeria Quinta Avenida, no Gonzaga. E temos também um par de ingressos para o Cine Roxy, cortesia do nosso grande amigo Toninho Campos. Deixa eu comentar o Paulo Sérgio aqui. Seja bem-vindo, Paulo. Obrigado, boa noite, Zé. Obrigado, Nicolau, também todos os telespectadores da TV Santa Cecília e do CDL na TV. Nicolau, o Paulo Sérgio, evidentemente, o Sebrae é um grande parceiro da CDL, não poderia ser diferente. Parceiro antigo, já é da casa, né? Já é nosso comentarista para assuntos de comércio e econômicos. Empreendedorismo do Sebrae. É sempre uma satisfação. Está muito em voga e o número de empreendedores está crescendo. Eu acho também porque hoje nós temos aí desemprego em larga escala, né? As pessoas até falamos sobre isso em outra oportunidade, e hoje estão recebendo verbas rescisórias, justamente porque essa faixa de 40 a 50 anos foi muito atingida pelo desemprego do ano passado para cá, né? Então, essas pessoas têm qualificação profissional sim, mas desejam empreender. Qual é o ponto de partida, Paulo? Ô Zé, o que a gente percebe é que até 2013, mais ou menos, as pessoas procuravam lá o nosso escritório, o escritório do Sebrae, com ideias, com propostas para empreender. Eles identificavam uma necessidade no mercado e propunham uma solução para isso. Então, eles queriam empreender por uma oportunidade que havia. De um tempo para cá, principalmente de outubro para cá, a gente sentiu uma demanda muito crescente de pessoas que vão em busca de conhecimento para empreender, mas por necessidade. A necessidade de quê? Está sem o emprego, foi demitida, ou mesmo aquele que ainda não foi, mas percebe que a empresa que ele está, que o negócio que ele está atuando não está bem o suficiente, que a qualquer momento ele pode não estar lá. Então a gente percebe que há uma demanda muito grande vindo até nós com esse cenário. Eu quero empreender porque eu necessito ter um salário, eu necessito manter a minha vida, a minha família, o que eu posso fazer? Então é justamente nessas situações que a gente indica para a pessoa assim, o que você sabe fazer de melhor, o que você já fazia, tenta recuperar dessa pessoa qual o conhecimento que ela tem, para que se ela for para o mercado, ele possa ter pelo menos um conhecimento da atividade profissional que ele atuava. Agora, é muito importante que ele possa perceber que essa atividade profissional, que ele tem o conhecimento da tecnologia e da técnica também, se tem adesão no mercado. Se há pessoas na sociedade em geral, o público consumidor, compraria o produto que aquela pessoa fabrica ou o serviço que ela sabe fazer. E a palavra-chave é o planejamento, né? Porque, de repente, se você não se planejar bem, vai acontecer o inverso. Você, ao invés de manter suas atividades, claro que também tem um tempo, não é da noite para o dia que acontece isso, é muito difícil, né? Você tem uma rescisão, mesmo que se acerte no negócio, o retorno já não vai vir no primeiro mês, talvez. Né? É muito comum a gente ver a pessoa que passa em frente a uma loja para alugar e fala assim, aqui eu vou montar um restaurante, aqui eu vou montar um cabeleireiro, aqui eu vou montar uma oficina. Aluga aquele imóvel... E não pesquisa, né? Não pesquisa nada, aluga aquele imóvel, sai para... Não, muitas vezes, né? o ponto que a pessoa passa e vê é muito bom, né? Mas não para aquela atividade. Então, eu acho que a pessoa tem que... Eu já vi vários comércios assim, pontos excelentes comercialmente, só que a pessoa monta com atividade errada para aquele local. Sim, e às vezes também, vocês são especialistas, tá? Então, aqui eu estou entre dois que atuam nas duas pontas do negócio, não é? Mas, às vezes, a oferta também naquela região já é boa daquele produto, né? E também, às vezes, não funciona, né? E às vezes, assim, uma pessoa, ela não vai... Por exemplo, se você precisa fazer um conserto nesse seu notebook e essa empresa esteja... Slex.com. Ali no Gonzaga. Eu já sei. Realmente. Mas que esteja longe, né? Você vai até esse lugar fazer o conserto desse serviço. Ainda mais se for uma autorizada, esteja numa garantia. Você pega o seu carro e anda
4 quilômetros para fazer aquele serviço. Agora, você precisa de uma meia, por exemplo. Você vai diretamente no shopping center, porque sabe que ali tem, em algum lugar você vai encontrar esse produto. Então, você está se referindo a produtos, às vezes, específicos, né? A pessoa, ela vai em busca daquilo. Que nem eu dei exemplo hoje para você em relação a um correio, né? Ao correio você vai... tem um correio ali, virando aquela rua, subindo aquela escada, descendo a outra. A pessoa vai até lá porque existe a necessidade. Agora, no acaso, é mais difícil, então tem que ter uma... e resolvi pôr uma carta postal. Não existe isso. Então, no acaso, uma compra por impulso tem que ser no local de lazer, de tranquilidade, de... E é muito importante, Nicolau, que a pessoa, ao ver um estabelecimento, antes dela fazer o investimento, porque a gente vê muito normal, né? A pessoa vê o estabelecimento, já sai para alugar, já vai comprar os produtos, não sabe nem se cabe aquele tipo de produto, se passa pela porta que ele alugou, aquele tipo de máquina, ou de equipamento, ou de mesa, por exemplo. Aí ela procura um contador, aí sim que ela vai ver se pode naquele lugar ter aquele estabelecimento. Porque se tem precisa... isso também, né? Tem, né? Aí Código de postura do município, se Exatamente, permite obra, aquele ramo de E atividade. por incrível que pareça, as pessoas tropeçam muito Tropeçam nesses muito e detalhes. mesmo assim acabam fazendo. Então é muito comum. A pessoa viu uma casa, tá ali, aluguel para fins comerciais. Né? Então, o dono da casa quer alugar aquele imóvel para fins comerciais. Mas não verificou e qual monta um o... restaurante. E naquele lugar não pode ter um restaurante, por exemplo. Mas na outra rua de trás pode, mas naquele lugar não pode. Então, todo aquele investimento que ele faz e que não é barato, ele perde. Ao mesmo tempo que você tem essa informação toda disponível, o Sebrae presta um serviço excepcional nesse sentido, ao mesmo tempo também tem aquele sentimento daqueles que empreenderam, conseguiram avançar no seu negócio. Eu creio que é altamente gratificante. Fica difícil fazer o caminho inverso, né? Empreender é uma grande experiência mesmo, desde que você tome as precauções e se informe suficientemente e se planeje para que o sonho não vire um pesadelo. A gente fala muito nessa palavra planejamento, né? Mas não existe outra que a gente não possa citar, que é o você planejar. Quero fazer alguma coisa, quero abrir esse estabelecimento, quero vender esse produto, prestar esse serviço, como eu vou fazer isso? Então eu vou buscar todas as etapas. Bom, uma que eu aprendi no Sebrae, isso eu aprendi no Sebrae, no curso ideal que eu fiz. 3 vezes, perca 3 vezes mais tempo no planejamento para perder uma vez só o seu tempo na execução. Então é preferível você perder 3 vezes mais tempo planejando do que você perderia, porque na hora de executar você só vai perder uma vez o tempo, para não fazer ao contrário, né? Então isso é fundamental, isso eu aprendi no Sebrae, isso é uma das coisas que a gente tem que fazer. Tem uma brincadeirinha nos livros de administração, né, que diz assim, o japonês ele planeja 3 anos a mudança de uma planta, de uma fábrica, e faz isso em 1 mês. O brasileiro muda em 1 mês e fica 3 anos montando a fábrica. Perdendo tempo. Perdendo tempo, perdendo dinheiro. É um dinheiro que não volta, né? Esse é o mais importante a gente saber. O dinheiro que vai, ele não volta. Ele pode até voltar, mas muito reduzido. E a divulgação do seu negócio? Eu entendo, até porque já atuei na área, que é necessário separar um capital para você fazer uma divulgação adequada. Hoje você tem até a facilidade do Facebook, mas você tem outros meios também de divulgar. Né? O marketing, a publicidade, enfim, é importante também, quando você abre uma porta, explicar para o público o que você tem. Qual é a sua visão disso? Bem interessante essa pergunta. A gente percebe muitas pessoas que vão lá e falam assim, eu quero divulgar a minha empresa, o meu produto. O que a gente faz agora? Encaminha primeiramente para a gestão financeira, para ver se aquela empresa ela tem condições de fazer um plano de marketing e arcar com aquele custo. Porque muitas vezes a pessoa quer montar, eu preciso desenvolver um panfleto, uma mídia, uma divulgação. Ok, vou fazer. Quando ele vai ver, ele não tem dinheiro para isso. Então, todo o esforço que ele teve, não... Geralmente, só também, às vezes, separa então, certo é primeiro pensar na gestão financeira, fazer o planejamento dessa gestão, para no futuro ter uma verba que dê, e aí sim ele faz e às vezes marketing. também o planejar para o público que ele vai atingir, porque nem sempre você, dependendo do teu tamanho, você vai atingir um público diante da verba que você está gastando. Vou dar um exemplo... bobo, que nem uma loja pequena investir numa Globo, gastar uma fortuna no Jornal Nacional. Não tem o mínimo cabimento, porque vai atingir uma gama de público enorme, sendo que ele não vai ter esse retorno, e o retorno vai ser muito pequeno
em relação às vendas que ele vai executar. Então, ele tem que fazer a sua propaganda dentro do seu nicho, né? Daquele nicho de mercado que ele vai atingir. Por falar em propaganda, não foi proposital, gente, mas eu tenho que falar aqui da nossa parceira Blanche, Moda em Branco. Nós passamos aqui nesse ambiente fantástico da Unisanta, vemos os alunos aí de odontologia, de fisioterapia, você que cursa biomédicas, que precisa, e você é profissional também dessas áreas de saúde, não é? Médicos, enfermeiros, enfim, que precisam das roupas brancas, que atendam às especificações, que seja uma roupa confortável ao mesmo tempo que você possa usar, como por exemplo os calçados têm várias normativas que você tem que seguir, então você tem esse X na sua cabeça, onde eu vou encontrar tudo o que eu preciso para exercer minha profissão. Nós vamos te ajudar. Na Blanche, Moda em Branco, tem calças, camisas, jalecos, calçados, tudo que você imagina. Se você gosta de branco, você pode ir à Blanche, que você com certeza vai sair satisfeito. Tem variedade, qualidade e preço à sua disposição. Lojas 93 e 94 do Supercentro Boqueirão, Oswaldo Cruz 319 em Santos, Blanche Moda em Branco, a gente também semanalmente aqui no programa CDL TV. E tem também as pessoas que empreendem em busca de um sonho, por exemplo, você fala, olha, eu quero morar numa praia, quero abrir uma pousada, eu quero abrir um café dos meus sonhos, eu quero abrir um barco, um bar transado do jeito que eu sempre sonhei, não é? E chega um momento que se separa o sonho da realidade, porque a pessoa não se planejou e aquilo deu errado. Isso também é muito comum? Sim, é muito comum. O planejamento, como eu falei, é uma ferramenta que precisa ser feita. Eu sempre dou aquele exemplo de um casamento, né? Então, na hora H, a mulher, a noiva que toma a rédea e no prazo de um ano, ela planeja esse casamento, desde a emissão dos convites até a festa, a lua de mel, e tudo está certo. E nos mínimos detalhes, desde a cor do convite até a entrega da lembrancinha, do laço do bem casado, tudo tem a ver. Então, isso é um planejamento. E é possível fazer, com um prazo adequado para isso. Mas eu diria assim, hoje em dia, o que mais eu vejo que há a necessidade é a pessoa entender que ela vai colocar um aporte de capital naquela empresa dela, aquela que já existe, e que ela precisa fazer aquilo voltar para o retorno. Então, o que a gente sempre recomenda no Sebrae é que aquela pessoa que quer empreender, principalmente um negócio novo, antes dela gastar de alugar o imóvel, comprar as máquinas, ir no contador, tal, que ela gaste com ela, que ela possa se capacitar com ela em cursos rápidos de gestão que nós temos lá, em parceria com os parceiros, inclusive com Em termos de valores absolutos, é muito pouco. Não, quase nada. Valores adquiridos é muito, e o tempo muito também grande. é muito, assim, em uma semana, um mês no máximo, a pessoa consegue adquirir um conhecimento de gestão financeira, gestão de vendas, técnicas de varejo, para quando ela começar a empreender, esse retorno ser muito mais rápido. Porque quanto mais tempo ela leva para planejar, ela ainda não alugou o imóvel, ela ainda não comprou os produtos, mas ela já planejou, ela sabe tudo o que vai acontecer. Quando ela monta, o prazo que tem dela começar a operar é muito mais rápido, consequentemente o dinheiro entra mais rápido. E é isso que a gente sempre tenta explicar para o nosso O que nós temos muito hoje é que as pessoas, você falou a nível de planejamento, mas também tem um curso muito bom que eu fiz também no Sebrae há muitos anos, que é formação de preços. Porque às vezes a pessoa ela erra no preço. Eu comprei por 10, quero vender por 20. Está muito fora do mercado, está muito caro. Eu comprei por 10, mas eu quero vender barato, eu vou vender por 12. Está vendendo abaixo do seu custo operacional. Então ela está tendo... Aí o que é o prejuízo? Não, a pessoa tem que ter o seu ponto de equilíbrio, né? Descobrir quanto ela tem de operacional, de custo fixo e quanto ela tem que colocar naquela mercadoria. Então, por incrível que pareça, Zé, eu conheço um monte de empresas, viu, Paulo? Mas um monte de empresas. Como é que você faz a sua formação de preço? Eu recebo por 10 e eu dobro. Muito comum isso. Isso mas baseado em quê? Você, a fulana ali está vendendo por tanto, eu vendo pela... E não é assim que funciona, né? E a gente percebe muito disso também no segmento de alimentação fora do lar. Que as pessoas, elas fazem o prato, né? Assim, o restaurante que trabalha à la carte faz o prato, mas ele coloca um preço ali, é 40, aleatório. 50, aleatório, porque ele acha. Mas não é por uma ficha técnica
né? Levantar custo Então, assim, operacional. vai 100 gramas de arroz, o bife é de 150, então custa tanto. Então, o prato teria que custa 20, eu vou colocar o markup tanto, vai custar tanto. Me surgiu um raciocínio nisso aí, porque é a continuação. Porque agora, hoje, você tem uma retração de demanda. Então, você também fica perdido na hora de você, às vezes, fazer uma promoção. Isso é verdade, né? é verdade. Porque você não vai calcular bem, você pode criar uma se for uma margem promoção, para que perde. você repasse em determinado momento para o seu cliente. E se você não fez essa lição de casa da formação de preço, você pode fazer isso de uma forma aleatória e te trazer mais dor de cabeça. Muitos negócios quebram por causa disso. Porque muitas vezes a pessoa está dando a promoção e está tendo prejuízo maior do que se não Exatamente. É muito importante, a pessoa que queira chamar o cliente para dentro da loja, perceba um produto que ela possa dar um desconto, fale com o seu, porque muitas vezes até o mesmo fornecedor daquele produto, ele pode também dar um desconto. Olha, então para esse produto aqui eu posso te dar 10% de desconto, então eu vou dar mais 5%, então vai ter 15%, mas eu não estou perdendo, porque o meu próprio fornecedor daquele produto está me dando uma condição de pagamento posterior, em vez de pagar em 15 dias ou 30 dias, me dá 60 dias. Então é muito importante, porque tem outro fator, Nicolau, que é muito importante. Além do preço de venda, o fluxo de caixa. Porque se eu vendo por um preço, estou dando desconto e tenho que pagar aquele produto para o meu fornecedor na semana seguinte, que eu ainda não recebi, que eu só vou receber daqui a 30 dias, cada vez mais eu tenho prejuízo, cada vez mais eu me afundo. Então, é muito importante. E dentro a nossa equipe do Sebrae, nos cursos de gestão financeira e dos demais cursos que a gente sempre ensina a técnica, não somente o conceito da gestão, mas também a técnica de como fazer isso com planilhas, com atendimento, no dia a dia, no operacional do dia a dia. E o que eu percebo que mudou bastante nisso é que quando você tinha uma inflação, quando você tinha um custo que você podia chutar, né, porque... Você está vivendo, nós estamos que nem épocas não tinha inflação, 2010, 2011, 2012, desde 2004, estamos vivendo numa boa. Pode chutar o preço, que o mercado está aquecido, fulano vende por 10, eu vendo por 11, eu faço os mesmos 10. E quando nós tínhamos inflação, também ninguém sabia o preço de nada. Só que hoje, vivendo numa situação de crise, você tem que trabalhar justinho e ter a sua margem de lucro. De repente, até o teu funcionário ganha mais do que você, se você não souber formar o preço. É verdade. Você paga um salário e acha que está vendendo bem e você está ganhando menos que o seu funcionário. O Mesquita, de Vicente Carvalho, tem uma pergunta, uma dúvida para você poder atender, Paulo Sérgio. O Mesquita diz assim, tem uma MEI e gostaria de fazer dela uma limitada para fazer a Guarujá Radical ficar mais conhecida nos esportes radicais da Baixada. Pois bem, gostaria que as pessoas fizessem rapel. Como limitada, ela ficaria melhor para conseguir empréstimo, para divulgar a agência? Responder para a mudança de regime, né? Na verdade, assim, o microempreendedor individual é aquele profissional que a gente conhece, né? Que ele não é de uma profissão especializada, então ele não é uma profissão científica, um médico, um advogado, um engenheiro, um arquiteto. É aquela profissão que a gente conhece, o marceneiro, o pintor, o eletricista, o encanador. O pipoqueiro, o mágico, por aí vai. São mais de 500 condições profissionais que existem no portal do empreendedor. Agora, o MEI, ele tem um limite de faturamento ao ano de R$60 mil. Em contrapartida, o pagamento que ele faz para os tributos, que ele também contribui para ter aposentadoria, licença médica, auxílio-doença, licença maternidade, no caso das mulheres, né? Ele paga de R$45 a R$50, se for comércio, indústria ou serviço, dependendo das categorias. Então, assim, ele tem um faturamento baixo, mas ele tem também um pagamento de tributos baixos. E ele pode pedir um financiamento, o Banco do Povo, que tem hoje uma das taxas menores, porque muitas vezes ele precisa comprar um computador, ele precisa comprar uma máquina de costura, são produtos que não são tão caros, produtos de R$2, R$3, R$4 mil, né? Agora, quando você já entra numa microempresa, é aquela empresa que já tem um faturamento até 360 mil ao ano, ou uma empresa de pequeno porte, é aquela que tem um faturamento até 3 milhões e 600. Então, aí, realmente, teria que ver, dependendo da classificação dele, parece que é questão de turismo, como é que é encarado isso pelo CNAE, os tributos que ele paga. Então, aí seria um contador para dar a melhor opção de negócio para ele. Hoje, no regime dele de MEI, é um dos melhores regimes. Em compensação,
tem o limite do faturamento, que é R$60 mil ao ano. Deixa eu falar do Sicredi mais uma vez, é uma satisfação. Há tanto tempo com a gente, né, Nicolau? O Sicredi é um grande parceiro, acreditando na nossa proposta, um grande parceiro da CDL Santos Praia, e a CDL, com toda a sua credibilidade, recomenda o Sicredi, Instituição Financeira Cooperativa. Tem 114 anos de história, é muita coisa, tem origem nas cooperativas agrícolas do Paraná, agora está fazendo seu plano de expansão para outras regiões, começando aqui por Santos. E está caindo na graça aí dos correntistas, o Sicredi, dos cooperativados, na verdade, que você é uma espécie de dono da instituição, você tem, ao final de cada ano fiscal, você tem os dividendos de acordo com o grau, o nível dos seus investimentos lá no Sicredi. É um banco do jeito que você gostaria de ter, porque como você é dono, o resultado não é visando apenas o lucro, não, mas o bem-estar dos cooperativados. E por isso você tem excelentes taxas, você tem todos os serviços bancários à sua disposição, serviços e produtos, tem conta corrente, conta de pessoa jurídica, conta corrente de pessoa física, pessoa jurídica, você tem poupança, investimentos e muito mais. A minha recomendação é que você vá tomar um café lá com a equipe do Sicredi, com o Eurico, com a Viviane, você vai ser muito bem recebido e muito bem atendido. O Sicredi Santos fica na Amador Bueno 29, ali no centro. O telefone é o 3219-4077, 3219-4077. Sicredi, semanalmente conosco, também aqui no programa CDL TV. Ô, Nicolau, questionamento para o Paulo Sérgio, dentro da sua área de comércio, né, até para que a gente esclareça mais dúvidas dos nossos telespectadores. O que nós temos muito, né, dentro de ramo de atividade, porque isso aí é uma coisa, é um ramo que nunca vai se esgotar, que é de alimentação, né, que é comida. Então, porque a minha esposa cozinha muito bem, então, aí resolve abrir alguma coisa de comida de pequeno porte. Mas é o ramo de atividade que a gente percebe que em 2 anos, a sua maioria, ele fecha as portas. Na grande maioria, né? Você não acha que vamos ser redundante de novo, falta de planejamento? O que você percebe nisso? Porque assim, vamos olhar Santos, por exemplo, como um exemplo. Abriu um restaurante japonês, abrem-se 10 restaurantes japoneses. Abriu-se restaurante de iogurte, né? Como é que era aquele? Isso. Abre-se 10 lanchonetes. Paleta mexicana aqui. Paleta mexicana, abrem 10. Vira uma febre, né? Falar então isso essas febres também, aí daqui a pouco você começa a perceber, fechar outra, e só sobrevive aquele que trabalhava direitinho. O que você percebe nisso e qual é o grande erro? Onde é que está o erro disso? Primeiramente, queria só mandar um abraço para o meu amigo Eurico também, pessoa nova aqui na região, mas que investe na pequena empresa, está sempre com a gente lá conversando. Então, excelente. O Eurico lá do Sicredi. O Eurico do Sicredi, um parceirão nosso também. Boa gente. Mas, Nicolau, o que eu vejo nessa questão dos restaurantes é algo assim... Restaurante, lanchonete, é comida, né, em geral. A questão do planejamento que a gente já comentou aqui, mas também a questão do desperdício. Há muito desperdício de alimentação por falta de uma ficha técnica, não saber quanto vai naquele prato, não saber quantos pratos se pretende vender naquele dia e, por consequentemente, sobra-se material para isso. Eu acho que também muitas pessoas, eu lembro de um caso que a pessoa falou assim, eu fui comer um bife com um amigo, uma fortuna, resolvi montar um restaurante. Em 1 ano, eu acho que o bife tinha que cobrar o dobro do preço que eu paguei, né? Porque ele percebeu que o bife, né, na carne lá, o churrasco que ele comeu, não era só aquilo, não é só aquilo que é colocado em frente à pessoa. Tem todo por trás, né? É a casa, o aluguel da casa, o contador, a água, a luz, o ar-condicionado, o telefone, despesa com funcionário, mão de obra, limpa, tudo que a gente possa imaginar que tem por trás daquele bife que é colocado ali, que você pagaria, sei lá, R$40. Ele acha que deveria custar 80, né? Então, é muito disso. Fora esse planejamento, o desperdício, você também gerenciar. Agora, o que eu acho mais importante, até matéria hoje, se eu não lembro se é da Folha ou da Tribuna, eu li os dois, eu não lembro em qual dos dois que eu vi isso, a questão do próprio food truck hoje já não está sendo tão diferenciado. Né? Já não está tendo tão ganho de mercado como foi há um tempo atrás. E o que eu percebo? Eu acho que cada vez mais as pessoas querem inovação, porque quando elas saem para se alimentar, eu acho que há diferença entre você sair para se alimentar
que você pode, que todo mundo se alimenta. Então você pode ir no supermercado, compra o seu alimento, produz em casa ou compra um delivery e se satisfaz. Quando você vai até um restaurante, você vai em busca de uma experiência e de um lazer também. Sim. Você está saindo de casa para passar um tempo, seja com a sua esposa, ou com seu marido, ou com seus amigos, mas você vai àquele lugar. Então é muito importante que aquele lugar, ele propicie, além da experiência para aquela pessoa que está lá pagando, está dispondo lá de 2 ou 1 hora, 2 horas do seu dia, do seu tempo, muitas vezes por lazer, né? Que ele também inove, que ele provoque sensações novas para o cliente, não somente no prato, na alimentação, naquela carne, mas no ambiente, na música, no cenário, no estilo da sobremesa. Eu fui recentemente num restaurante e uma pessoa do lado falou assim, o que você tem de sobremesa? Colegial, sundae, banana split. Eu até falei assim, nossa, né? Deu um revival, né? Porque hoje em dia, né, tem de loja americana. No Eldorado, petit gâteau, mousse disso. Então, assim, e é o que o cliente quer, né? O cliente quer uma novidade, né? Então, acho que isso é o mais importante, né? É inovar. Paulo Sérgio Françosi, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, sempre muito esclarecedora. Parabéns ao Sebrae pelo excelente trabalho e o serviço prestado. Obrigado. Nicolau, até semana que vem. Ele já falou de alimentação, um lugar bom para se alimentar é o Tertúlia, né? Exatamente. Vai lá de Fernando, um abraço aí para o Fernando. Expertise de várias maneiras, o atendimento lá é sempre primoroso. Bom, para finalizar, os vales de serviço técnico em computador, impressor celular, exceto as peças utilizadas, para Carlos de São Vicente e Pedro de Cubatão, presentes na Slack.com, na Galeria Quinta Avenida no Gonzaga, e o par de convites para o Cine Rocks para Suzana do Marapé. Estaremos em contato para retirar seus prêmios na sede da CDL Santos Praia, no Gonzaga, em Santos. O programa dessa semana vai ficando por aqui. Até semana que vem, se Deus quiser. Um abraço e até lá.